Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população, conheça a água mineral Minalinda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Boa tarde, amigos do Infoco Podcast, através de News Rondônia. Feliz 2024! Nós estamos iniciando a nossa primeira edição desse novo ano. Desejando a você que seja um ano repleto de realizações, de positivismo, de prosperidade e principalmente de boas novas. Afinal de contas, a nossa intenção aqui é mostrar para vocês, através do nosso podcast, toda quarta-feira, das 15 às 16 horas, informações que valham a pena a gente estar vivo, né? Com muita luz, com muita alegria, com muito entusiasmo e com pessoas incríveis. A minha primeira convidada do ano está aqui ao meu lado, Deise Meng. Deise, obrigado. Prazer. Obrigado, doutora. Ela que tem uma história muito legal, que com certeza você vai acompanhá-la aqui e depois desse podcast também. A propósito, não se esqueça, faça os 5 6. Curta aqui embaixo. Comente, compartilhe, copie, cole. O 6º C, corrija-nos se for capaz. Doutora Deise, eu conheci você e seu esposo, certa ocasião, numa casa de eventos, e a gente conversou. Eu fiquei muito entusiasmado pelo seu conhecimento neurocientífico, né? Você, como uma terapeuta de primeira, a gente vai falar muito hoje aqui, dentro de 1 hora com vocês, para que vocês conheçam um pouquinho da história dessa terapeuta. Seja bem-vinda. Prazer, com muita alegria que eu estou nessa tarde aqui com todos vocês. Eu sou Deise Meng, sou terapeuta Seven Healings,
Mas antes de me tornar terapeuta, eu já carrego uma bagagem. Eu sou bióloga formada pela Universidade Federal de Rondônia. Tenho mais de 17 capacitações na área de autoconhecimento, expansão de consciência e na área da saúde. Tenho também pós-graduação em microbiologia e atualmente a mais recente em neurociência. Nossa, que legal, daqui a pouco vai ser a nossa neurocientista, que tal? Mas a história da doutora Daisy Meng não começa agora não, ela começa lá no século XVI, em 1500 e alguma coisa, quando é o seu bisavô, você diz, não, bisavô, muito mais que bisavô, tetaravô, sei lá, é um antepassado, 1500 e pouco, meus amigos, vocês aí fazem uma ideia, né? Que ele era um italiano, né? Que morava lá em Roma, né? E era, acredite, exorcista. Naquela época ali, era como se fosse uma grande autoridade, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele era uma grande autoridade, né? Ele deixou, inclusive, um legado, deixou livros aí explicando como ele fazia esses ritos, né? Como que funcionavam os rituais de exorcismo que ele praticava. E ele foi uma pessoa muito importante na época. Então, eu acredito que essa missão em ajudar pessoas já é muito mais antiga, né? Já vem aí de séculos. Porque para eu estar aqui hoje, também a minha família, principalmente a família Meng, ela carrega essa trajetória de ajudar pessoas a encontrarem uma saída para os seus sintomas, né? Uhum. Meus avós vieram aqui para o estado de Rondônia na década de 70. Meu avô Gabriel Danunzi e minha avó Maria Alba Elmi Meng, junto com o meu pai Renato Meng, que na época tinha somente 17 anos. E eles vieram para o estado de Rondônia implementar a renovação carismática católica aqui no estado. Que vieram maravilha. de São Paulo para cá. Daisy, deixa eu voltar agora no seu antepassado, primeiro. Ele, então, fez um livro, Sim. lá naquela época, provavelmente escrito em latim, porque era a língua oficial das latim. escritas naquela época, né? Dizendo como exorcizava, como ele praticava esses rituais, né? Como é que você analisa isso, e você encarou isso, e você absorveu isso quando criança? Nossa, assim, para mim foi algo que me engrandeceu ainda mais, saber que tem isso, que eu carrego toda essa história no meu sangue, me deixou muito mais firme de um propósito, né? Então ele deixou inclusive o livro que se chama O Flagelo do Demônio, né? Onde ele explica esses ritos, quais os materiais que ele usava e tudo mais. Então eu me sinto assim honrada em ter isso na minha história. Que maravilha! Eu fico imaginando naquela época como é que conseguia fazer tudo isso, né? Aliás, tá aí o livro. Tá aí o livro porque eu vou comentar já. Obrigado. Vou comentar já um pouquinho sobre esse livro mais. Que maravilha, viu? E, aliás, a partir dessa obra, talvez venha influenciando a família de vocês, né? Com certeza. Porque chegaram o seu pai como escritor, né? Que foi um importante cristão, que fez um trabalho muito legal na renovação carismática, escreveu livros, a sua mãe também escreveu livros, né? Eu queria que você comentasse sobre isso. Mas antes disso, eu quero passar para Daisy Meng, a sua caneca oficial, com a sua imagem aqui, o seu nome aqui, celebrando os 13 anos do News Rondônia e também, nesta carona, os 25 anos do programa Em Foco, que será celebrado agora em abril, do dia 22, estaremos celebrando 25 anos ininterruptos. Doutora, a água já tem aí? Tá tomando água aí? Já. Nossa, que lindo, amei. Que bacana, né? Uhum. Eu vou fazer um brinde com a doutora aqui. Vamos. Peguei aqui um pouquinho. Tem ainda aí? Tem sim. Não tem aqui. Porque esse brinde aqui é com a água mineral Mina Linda, o melhor pH. Tintim. Tintim, faça o mesmo. Muito bem. Agora sim, vamos falar um pouquinho da história da renovação carismática. Eu sou cristão, eu sou católico, eu tenho um grupo de orações que nós temos, de 70 amigos que a gente ora, faz o terço, né? O terço.
Aliás, estou até devendo para os meus amigos, porque meu telefone houve um problema no áudio, não está conseguindo gravar. Mas a gente vai voltar a fazer o nosso texto nos próximos dias. Pois é, e a renovação carismática, a priori, quando eu entendi um pouco dela, mas quando eu não entendia, eu não achava muito legal. Eu achava muito moderno. Saía do tradicional, né? Sim. Depois que a gente vê que com a alegria da renovação carismática é que você conquista os novos, as pessoas que estão nascendo. Porque todo dia nasce gente, todo dia morre gente. Todo dia nasce cristão, todo dia morre cristão. Então todos os dias a gente tem que renovar essas pessoas, por motivo pelo qual talvez chame-se renovação carismática. Exatamente. Né? E assim, eles vieram para implementar mesmo a renovação aqui, eles vieram seguindo esse chamado mesmo, essa missão. Meus avós juntamente com meu pai. E quando se estabeleceu a renovação aqui, meus avós voltaram e meu pai ficou porque ele conheceu a minha mãe. Ele chegou com 17 anos. Chegou com 17 já na anos. prática também, junto com os pais. Já vinha nessa caminhada mesmo cristã. Que maravilha. Bom, aí ele conheceu sua mãe. Qual foi? Ele tinha quantos anos? Olha, eu não sei certamente a idade que ele se conheceu. Mas acima de 20, seguramente, né? Foi mais ou menos por aí, entre 20, 19 e 20 anos. E aí eles se conheceram, estabeleceram uma família aqui, né, no estado de Rondônia, em Porto Velho. Qual o nome do seu pai, perdão? Renato Mengue. E a sua mãe? Marluce Ângela. Muito bem. Eles tiveram 3 filhos. Você é a caçula? Eu sou a caçula. Quem foi o primeiro? Daniel. O Daniel. Hoje ele tem quantos anos? Ele está com 40. Ok, depois dele veio... A Daiane. Está com 38. O Daniel faz o quê? O Daniel, ele é um grande empresário. Ele é uma pessoa, assim, que eu tenho muito apreço, né? Não por ser meu irmão, mas ele tem vários tipos de empreendimentos hoje em dia. Que maravilha. E a sua irmã? A minha irmã também, ela trabalha nesse ramo de licitações, né, junto com o esposo dela. E todos eles moram hoje em dia no estado de São Paulo. Só eu fiquei... Voltaram para São Paulo, que é onde começou tudo, né? Exatamente. Só eu fiquei justamente porque aqui eu também estabeleci minha família. Hoje eu sou casada com o Rogério, tenho um filho de 3 anos. Que chama-se? Bruno. Que se tivesse aqui nesse estúdio de podcast, já tinha detonado tudo. Já tinha aqui mexido em tudo, ia estar aqui sentado, querendo... Ou dando entrevista aqui, né? É verdade. Que maravilha. Então, assim, essa é a história que eu carrego, uma história que eu vejo que a minha família, ao longo desse processo, ela veio em uma missão, mas ela veio uma missão espiritual, religiosa, dentro da fé cristã. Começando há 500 anos atrás. Exatamente. Não é verdade? Já eu venho nessa missão, mas para ajudar pessoas a sanar os seus sintomas físicos e emocionais. Então, a terapia que eu aplico, ela não envolve religião. Mas todos nós estamos juntos, eu carrego isso no meu sangue, né? Essa missão em ajudar pessoas. Que maravilha. Bom, você aqui em Porto Velho, você nasceu em Porto Velho então, né? Nasci aqui em Porto Velho. Você nasceu quando? Em 1988. Que dia? 22. De quê? De maio. 22 de maio. Portanto, é touro, não? Gêmeos. Gêmeos, né? Isso. Adoro gente de gêmeo, porque eu sou canceriano, sou caranguejo. Então, quase todos os meus amigos ou são geminianos ou são leoninos. Próximo do signo da gente tem mais afinidade, parece, né? Pois é. Então, aí você estudou aonde? Vamos lá. Aqui, hoje é uma biografia da doutora Deise Mengue. Eu estudei na Universidade Federal de Rondônia, me formei em 2009. 2009. Então, sempre eu gostei muito da área da saúde, mas também sempre de conhecimento. 15 anos atrás, doutora. Exatamente. Né? E de lá para cá eu já fiz várias formações, tanto na área de saúde, quanto também na área de autoconhecimento, expansão de consciência. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. Após formar-se em biologia, que é a ciência da vida também, né? Do que é vivo, qual foi a sua primeira especialização depois? Em microbiologia e análises clínicas. Ok, depois? Aí depois eu comecei a fazer vários cursos de área de autoconhecimento, mas a última pós-graduação que eu fiz foi em neurociência. Neurociência. Por quê, doutora? Justamente porque eu gosto muito de entender e saber como que funciona todo o nosso sistema. Como é que funciona o nosso cérebro? Por quê? Eu sempre fui, desde nova, uma pessoa... Isso é complexo até demais. Nossa! Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de saber o porquê das coisas. Qual é a razão? Então, sempre em conversas, eu nunca
ficava satisfeita quando alguém me contava uma história. Eu gostava de saber o porquê. Eu era a menina dos porquês. Então, eu sempre busquei muito conhecimentos que me trouxessem verdadeiramente uma raiz de algo que eu buscasse, algo que fizesse sentido para mim. Nossa, que maravilha. Se você acaba de entrar no nosso podcast, eu sou Marcelo Regis, esse é o Infoco Podcast. Entrevisto hoje a doutora Deise Meng, terapeuta, falando sobre a vida, a terapia, a neurologia, enfim. E eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores Brasil Digital, que eu pessoalmente sou cliente. E é o melhor sistema, a melhor internet de fibra ótica da nossa região é Brasil Digital, sem dúvida alguma. Rondocap, toda vez que você compra um Rondocap, você ajuda instituições, né? Água mineral Mina Linda, essa que a gente está tomando aqui agora. E você pode nos seguir, o News Rondônia, o nosso podcast, basta, no Instagram é @News Rondônia, no Facebook, Jornal News Rondônia, no YouTube, News Rondônia TV. E no site é newsrondônia.com.br. E você também pode nos assistir em newstv.tv.br. E a hora que você quiser também você pode pegar sobretudo os acadêmicos, os profissionais que trabalham nessa área de neurologia, você pode pegar essa imagem, essa matéria aqui todinha, copia o link e você assiste a hora que você quiser, passa para os amigos, conversa com ela, que ela responde vocês também depois quando acabar o programa. Enfim. E a gente hoje está conversando sobre um assunto muito legal, que é a cabeça da pessoa, o bem-estar da pessoa, tudo parte desse ponto, né, doutora? Exatamente. E se eu puder, né, falar aqui como que é realmente a terapia Seven Healings, eu queria dizer como que foi para eu poder encontrar a terapia Seven Healings. Aliás, tem várias perguntas aqui. Antes de responder, entrar nas 7 curas, que é a tradução, a gente vai mostrar algumas imagens, doutora, e eu queria que você comentasse pra gente, tá bem? Vamos lá as imagens e a gente vai falando das imagens e depois eu venho com ela. Bom, primeiro aí, onde é isso? Essa foi uma palestra que eu fiz no estado do Amazonas, onde eu fui justamente explicar o que era a terapia Seven Healings e para que ela servia, quais as indicações, né? Ok, próxima. Esse é o livro Esse é o livro do meu antepassado, Gerolamo Meng. Tá, legal, bacana. Esse já falamos aí, que é o Exorcista de 1500, 500 anos atrás. Porto Velho, onde? Não, Cidade Centenária. Esse é o livro do meu pai. Meu pai foi um membro da Academia de Letras. Ele hoje é membro da academia, né? Ele foi. Agora que ele já está em São Paulo, ele deixou a cadeira, mas ele foi um membro, né, da Academia de Letras daqui. Que maravilha. Ele fez essa obra aí, foi quando? Lembra? Olha, foi em 2016, 2015, foi por aí. E essa obra eu não conhecia, tá? Eu vou atrás. Muito legal. Muito Falou da minha cidade, a gente tem que estar atrás para saber mais ainda, né? Vamos lá para a próxima. Essa é a palestra sua? Isso, essa é uma palestra que eu fiz. Ok. Para quantas pessoas aí, doutora, mais ou menos? Olha, a intenção aí era para ser uma palestra para 100 pessoas e tudo mais. Então, deu mais ou menos esse público e foi muito bom, foi muito proveitoso, tirei dúvidas, foi muito bom, foi muito interessante. Deixa eu volta aqui para a gente, minha diretora, porque a gente vai falar agora sobre o que ela estava falando. A Seven Healings. Seven Healings. Antes de eu explicar... Que na tradução é 7 curas. 7 curas, exatamente. Antes de eu explicar o que é a terapia Seven Healings, eu acho importante falar como que eu cheguei nessa terapia. Muito bem. Então, como eu já tinha falado, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de saber o real motivo, o porquê das coisas. Mas, como todos, eu carregava minhas dores. Então, eu tinha muitas dores físicas e emocionais. Eu tinha muitas dores de cabeça, eu sofria há anos com enxaqueca, dores profundas nos pés, problemas de pele. E eu fiz todos os tipos de exame que você possa imaginar. E nenhum deles me dava a resposta do que eu tinha. Então, eu fui procurar uma terapia ou fui procurar algo que me dissesse o porquê, que me desse uma razão. Mas eu procurava algo que tivesse um embasamento científico. E dessa forma, eu encontrei a terapia Seven Healings e eu fui me tratar com a terapia Seven Healings. E a partir da 3ª sessão,
os meus sintomas foram sanados. A terapia Seven Healings, posteriormente eu vou estar falando, ela é entre 4 a 6 sessões. A partir da terceira sessão, eu não sentia mais os meus sintomas. E aí eu pensei, nossa, o mundo precisa saber disso. Várias pessoas sofrem e não encontram o porquê dos seus sintomas. Então, eu tomei uma decisão em entrar para o Instituto Doutora Roberta Rocco, que é a fundadora da técnica que eu aplico, para me tornar uma terapeuta Seven Healings. Esse instituto fica onde? Ele fica em São Paulo. São Paulo. E... Mas atualmente ela mora em Londres. Muito bem. Então ela percorre talvez o mundo praticando, né, dando os seus conhecimentos. A terapia Seven Healings, ela está presente em mais de 37 países e aqui no Brasil ela está presente em todos os estados do Brasil. Aqui em Rondônia você é a única? Não. Eu sou a única capacitada e habilitada a aplicar essa terapia aqui no estado de Rondônia. Tem uma colega já em formação, prestes a se formar, mas atualmente só tem eu. Não só aqui, como no Acre e Amazonas também. Puxa, aqui. Bom, vamos falar um pouquinho da Seven Healings. Ela consiste em quê, doutor? Então, a terapia... Aliás, quem vai precisar? A pergunta é, quem necessita dessa terapia? A terapia Seven Healings, ela é indicada tanto para sintomas físicos quanto emocionais. Então, as indicações... Físicos, alguns exemplos dos físicos. Físicos, dor de cabeça? Dores de cabeça, fibromialgia, dores pelo corpo, dores no pé, no joelho, no ombro, cálculos renais, cálculos na tireoide, né, nódulos na tireoide, problemas em geral no corpo inteiro. Ok, esse é o físico. Isso. E no psique? Aí envolve toque, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, envolve mais de 40 indicações, né, que a terapia Seven Healings trata. Então, a terapia Seven Healings, ela é uma terapia inovadora que já está presente em mais de 37 países e por onde ela passa, ela restaura vidas. Então, ela possui 7 bases metodológicas que amparam a terapia. Quais sejam? Embriologia. O que é embriologia? Embriologia é o estudo das nossas células. Nós somos formados por células. Pelo embrião. Todos os nossos órgãos são formados por células. Claro, Então, é o estudo que pega toda essa parte mesmo celular. Então, pronto, falamos de uma. E a segunda? Epigenética também. A epigenética é o estudo que fala sobre como o nosso meio pode aí, tanto prejudicar ou auxiliar na interação daquele indivíduo. Ou seja, uma pessoa que vem de um meio que é traumático, essa pessoa ela tende a ter mais problemas, tanto de saúde como problemas emocionais, né? A terceira? E aí vem também a neurociência, né, que é o estudo que fala sobre todas as partes neurológicas, dopamina, sobre todas essas partes de neurotransmissores. Então, tem também como base. Tem também como base, falei o quê? 3? 3, falta 4 agora. Nova medicina germânica, que é uma das principais. Medicina também. germânica? Nova medicina germânica. Nova medicina germânica. A nova medicina germânica é uma das bases também. Tem a microfisioterapia também, que é uma das bases. Uhum. Tem também, faz parte aí a constelação familiar. Também muito interessante, muito boa. Pega a constelação familiar e práticas clínicas também, né? Uhum. Então, assim, ela é uma terapia inovadora com metodologia única, porém ela tem essas outras metodologias de base que permitem o profissional habilitado a aplicá-la encontrar em poucas sessões a causa raiz de um sintoma, físico ou emocional. Tem algum exemplo, doutora, de algum paciente, sem citar o nome, de algum paciente que... vários. Vamos falar Qual é o sintoma que você quer que eu tenha de todos aqui? Me fale de um que você acha interessante, que talvez a nossa internauta ou internauta, talvez ele se identifique mais. Me diga aí, você é profissional, você escolhe. Olha, vamos falar de um físico, então. Eu tratei uma paciente que tinha nódulos na tireoide e também cálculos renais, né? Certo. E por mais que ela soubesse conscientemente dos traumas dela, a terapia Seven Healings justamente é isso, é você identificar a causa e fazer a devida liberação. Não adianta somente identificar, tem que liberar. E a gente faz isso através da técnica, né? Então, o que aconteceu no caso dessa paciente? Ela tinha esses 2 sintomas, já estava com um processo cirúrgico agendado e nós fizemos 6 sessões. E durante os atendimentos, o que tinha acontecido?
ela tinha perdido um filho afogado, com 6 anos de idade. E quando foi descoberto a real causa, a raiz desse sintoma dos cálculos renais dela, em até 6 sessões não existiam mais esses cálculos. Você está dizendo que desapareceu o problema na tireoide e também lá no cálculo renal? E eu tenho os exames para comprovar. Que maravilha! O PTH dela, no início da sessão, era gigantesco, ela estava em 600 e pouco. E quando nós finalizamos a 6ª sessão, ainda estava 128, mas que não precisava mais de passar por processo cirúrgico. O próprio médico dispensou ela do processo cirúrgico. Ela fez com que isso desapareça, que ela, né? Todo um estudo, todo um acompanhamento, toda uma fé, enfim, assim, o neuro é uma coisa incrível. A ciência não tem, eu acho que não tem condição de analisar tudo que a gente tem na cabeça, a força que nós temos. Desapareceu esses sintomas, aliás, esses problemas físicos. E não é mágica, não é uma mágica. Existem estudos que amparam a gente para chegar nessa raiz desse sintoma e fazer a devida liberação. Então, o que é importante aí? 90% dos nossos sintomas físicos e emocionais, carregam os embates que a gente passa ao longo da nossa vida. Tudo que a gente passa desde a gestação até o momento atual, essas informações não ficam só a nível de memória consciente ou inconsciente. O nosso corpo físico também registra esses conflitos. Essa noite, eu não sei se você conhece, Satya Sai Baba. É uma divindade que faleceu agora no século passado, no final. Quase próximo ao ano de 2000, acho que 97, não lembro agora. Indiano. Um cara que tem um trabalho feito lá na Índia, gigantesco, um dos maiores hospitais da Ásia, é ele que junto, patrocinado com seus parceiros, fizeram gratuitamente para atender as pessoas. Então o mundo inteiro vai para lá e tal. E ele, uma das coisas que marcam mais, não é nem pelo trabalho filantrópico que ele faz, nem social tal, mas são os fenômenos que ele pratica. Ele conseguia materializar coisas. O que você quisesse, ele materializava. Com apenas um toque da mão, ele fazia assim mais ou menos, e surgia como se fosse uma mágica, mas é uma coisa real. E não é o que ele quer, é o que a pessoa pedia. E um dos casos muito interessante, que uma pessoa estava com uma semijoia, quer dizer, uma bijuteria, e a pessoa, para duvidar dele, queria que ele transformasse aquilo em ouro maciço. Pois assim ele fez. Ele fez lá, o contato dele assoprou e fazia acontecer isso. E ele dizia que tudo que a gente quiser, pela ordem, nem uma programação, é mais que uma programação neurolinguística, a PNL, você podia dar a ordem e aquilo era aceito pela natureza, pelo universo, e aquilo conseguia. Em curas de pessoas também, sabe? O toque dele. E ele dizia que aquilo tudo era uma dádiva divina, mas qualquer um de nós podemos praticar. É o que você talvez esteja fazendo com essa ciência também. Sim. Todas elas têm sua própria vertente, né? Uhum. Então, dentro da vertente que eu sigo, isso sim permite sanar alguns sintomas físicos e emocionais de pacientes que procuram. Então, aqui é bem importante deixar uma coisa clara, que a terapia Seven Healings é uma terapia na área da saúde, mas ela não usa medicamentos. Então, não envolve religião, não envolve hipnose, não envolve uma terapia convencional de conversa. É uma terapia que tem uma metodologia única que permite o profissional identificar e liberar essa causa raiz. Então, esses embates que a gente passa ao longo da nossa vida podem gerar uma sobrecarga no corpo físico ou nas nossas emoções. Então, é importantíssimo deixar claro que a terapia Seven Healings, de forma nenhuma, exclui a medicina tradicional. Claro. Pelo contrário, a gente entende que a terapia Seven Healings, agregada a um processo com a medicina tradicional, com um especialista adequado, esse paciente ele tem um caminho a mais, ele tem um direcionamento a mais para conseguir alcançar a sua cura ou alcançar a melhora dos seus sintomas físicos e emocionais. Eu costumo dizer que uma doença terrível, como por exemplo o câncer, ele pode surgir de um problema que você teve, de uma indisposição, de uma emoção que
que você passou, pode dali dar o início a um câncer, né? Então, inclusive, eu vi, né, logo quando eu cheguei, uma pergunta, né, que já tinha de uma pessoa perguntando qual que era a base científica e tudo mais, e eu deixei justamente para falar sobre essa parte do câncer, dessa pergunta, não sei se está disponível. Vamos para as perguntas. Vamos para a pergunta, vamos ver o que o pessoal está perguntando. Vai perguntar agora para a doutora Deise Mengui, a nossa terapeuta. Boa tarde, meu nome é Débora, atualmente moro em Rio Branco e sou professora de língua portuguesa. Só que para chegar onde eu estou agora, para falar o que eu estou podendo falar para vocês, foi um caminho um pouco demorado e sofrido, né? Eu conheci a Seven Hills por meio da Deise, né? Em fevereiro de 2023 eu peguei meu diploma de língua portuguesa, só que eu não tinha perspectiva, né? Eu estava trabalhando numa empresa de marketing que me pagava muito mal e me humilhava, né? Os donos eram um pouco assim duros com as palavras e eu tinha depressão, né? Só que eu não sabia. Até então eu achava que eu tinha apenas tinha tido depressão pós-parto e que ela já tinha passado. Só que com as sessões da Deise, né, a gente descobriu que eu estava num nível alto assim de depressão e que eu precisava me tratar. Na época eu não via saída para as coisas que estavam acontecendo, eu estava desempregada. Eu tinha um filho pequeno para criar. Às vezes, meu marido não estava... A gente tinha uma empresa de consertar celular, só que os negócios não estavam muito bem. Então, eu não via saída para o que estava acontecendo. Às vezes, eu pensava, meu Deus, e se eu der fim nisso tudo, né? Só que eu pensava também no meu filho, né? Como é que ele ia ficar? Quem ia criar ele? Então, eu agradeço a Deus por ter conhecido a Seven Hills por meio da Deise, porque foi o que me tirou dessa fase, assim, de que não sabe o que faz, sabe? Quando você não sabe o que vai fazer. E a depressão, ela tem uma coisa muito estranha, sabe? Você deixa de se cuidar, você deixa de escovar o dente. Tinha dias que eu pensava assim, meu Deus, tem 2 dias que eu não escovo o dente. Por que eu tô fazendo isso? Por quê? E na verdade era depressão, né? Agora, graças a Deus, eu tô bem. Assim, a Seven Hills foi uma etapa muito importante, porque eu comecei a me tratar, comecei a estudar para concurso. Quando surgiu o edital aqui pro Acre, para professor de língua portuguesa. Só que eu ficava pensando, meu Deus, será que eu vou ser capaz? E durante as sessões a gente aprende a pensar assim que nós somos capazes de tudo, nós somos donos dos nossos destinos, entendeu? E foi aí que eu fiz o concurso para cá e passei, fui chamada em outubro. Também foi muitas sessões para eu poder me sentir segura para vir para cá, né? Tirar meu esposo, meu filho, de um lugar que a gente, assim, não tinha conforto, mas era o que a gente conhecia. Só que eu agradeço muito por ter tido essa coragem, entendeu? Pela Seven Hills ter me dado essa coragem. E hoje eu tô aqui, posso falar que sou professora, sim, de língua portuguesa pelo estado do Acre. E eu me orgulho muito da minha trajetória até aqui. E agradeço muito a Deise e a Seven Hills. Maravilha! Sim, eu atendo diariamente Parabéns. Pessoas com depressão, né? Então, cada sintoma ele carrega uma causa, mas cada indivíduo é único. Mas geralmente o que envolve um conflito de depressão são perdas territoriais.
algo que esse indivíduo sofreu, e pode ser lá atrás, há muitos anos atrás, uma perda ou uma separação de alguém que era importante. Então, cada sintoma carrega a sua causa. Quando eu falei dos cálculos renais da minha paciente, os rins, quando tem essa sobrecarga nos rins, remete a alguém que está passando por uma crise existencial. Então, cada órgão, ele carrega um sintoma emocional. Então, a terapia identifica tudo isso. Então, assim, ao longo desse processo, eu já atendi em 2023 eu tive 380 atendimentos, onde eu estou com 80% de alta. 380, o ano tem 365. Vamos tirar o sábado e o domingo, nós temos mais de um paciente por dia. Sim, atendido. E a terapia ela é um pouco longa. A terapia Seven Hills, ela demora 1h30, mais ou menos, mas desses 380 atendimentos, 80% dos meus pacientes estão de alta. Então, mostrando a eficácia da terapia. Com quanto tempo em média, doutora? Entre 4 a 6 sessões. É o que a gente pede. Uma sessão por semana? Não, é uma sessão ao mês. Sessão ao mês. Justamente porque é uma terapia tão intensa que precisa desse intervalo de tempo para que consiga aplicar novamente, entendeu? Uhum. Então, é como se a gente tivesse várias camadas. Então, a gente limpa uma camada, espera surgir, emergir outra camada, limpa e assim vai. Entendi. E o que tem a ver com a psicologia, ou nada a ver? Não, a psicologia em si, ela não é uma das bases, né, uhum. da terapia, Seven. Da terapia Seven Hills. Mas a gente entende que o corpo, ele é integrado. Não tem como colocar separado corpo, mente e emoções. Quando tratamos um indivíduo, a gente trata tanto a parte emocional, quanto a parte física e também as estruturas cerebrais que também compõem por causa da neurociência. Então, a gente trata o indivíduo de forma integral, por isso que é uma terapia integrativa. Interessante. Bom, nós temos mais uma pergunta agora para a doutora Deise Meng, nossa terapeuta, que hoje é a nossa convidada aqui no Enfoco Podcast. Sou Regina de São Paulo, capital, e hoje eu quero trazer um pouquinho como paciente da Seven Hills, apesar de ser terapeuta também, mas em um momento eu tive uma crise renal, pedra nos rins, fui parar no hospital com muita dor, e aí entrei em contato com a Deise, que é uma colega de turma maravilhosa, e pedi para ela fazer essa aplicação em mim. Foi questão de uns 2 meses, nunca mais eu tive dor, não precisei de fazer a cirurgia, porque foi identificado ali a causa do sintoma. No meu caso eu perdi meu irmão esse ano, meu único irmão, então apesar de todo o conhecimento, tudo, né, foi emoção sentida ali na hora. E aí identificamos, a Deise identificou, fez a liberação e eu estou ótima. Então, só tenho a agradecer a Deise por ser uma terapeuta maravilhosa e essa técnica que é incrível. Para uma terapeuta falar de outra e precisar do auxílio de outra, você tem que ter muito conhecimento e resultado, sobretudo, né? Com certeza, e isso também é algo que é humildade, né? Eu também sou terapeuta e eu também sou atendida por outras terapeutas, porque isso é um gesto de humildade. A gente nem sempre sabe de tudo, nem sempre a gente também consegue fazer tudo por nós. A gente precisa, às vezes, ceder e também precisar da ajuda do outro, né? Isso é muito importante. E no caso dela, era cálculos renais também, né? Ela perdeu um irmão recentemente, e isso gerou um conflito no corpo físico, mostrando mais uma vez como as nossas emoções geram embates, geram sobrecarga no nosso corpo físico. Doutora Deise, o que eu imagino é que o corpo físico está aqui e o corpo, vamos dizer, que não seja o físico, seja o espiritual, o energético, enfim, você tenta alinhar, porque senão o físico ter um problema em função do outro. Exatamente, e isso é muito importante você estar falando, porque a terapia Seven Hills também é uma terapia preventiva, ou seja, não só procura quem já está com um sintoma,
Então, ela também previne porque todos nós passamos por embates na nossa vida. Todos nós já perdemos alguém que era importante para nós. Todos nós já tivemos grandes perdas, sofrimentos, desvalorizações, impotências. Então, uns já passaram por abusos, agressões, abandonos. E tudo isso vai gerando uma sobrecarga. Então, é muito importante fazer essa liberação muito antes de um sintoma surgir. Os órgãos oficiais como o governo federal, o governo estadual, municipal ou alguma ONG tem procurado vocês para ter alguma... Eu deixei essa semente aí quando eu falei na palestra lá no estado do Amazonas, que como seria importante ter uma terapia dessa dentro das escolas, inclusive. Tanto os alunos onde que começa também... tudo, né? Exatamente. E principalmente pegar nessa fase ainda que estão em desenvolvimento do seu caráter e tudo mais. Então, tudo isso que a gente passa, principalmente durante a primeira infância, de 1 a 7 anos, é o que vai também desencadear lá na frente processos traumáticos. Sem dúvida. Agora, imagino aquela pessoa que passou por um abuso sexual, por exemplo. Atendo muito. O Praticamente que pode ser gerado? O que geralmente acontece com uma pessoa dessa fisicamente? Síndrome do pânico está entre um dos principais que eu atendo diariamente. Quando eu vou localizar qual que é a raiz dessa síndrome do pânico, descubro que foi um abuso sexual, lá por volta de 10 anos, 9 anos, 12 anos. Depressão também, porque a depressão é esse sentimento de perda territorial, mas o nosso corpo é nosso território. Então, tudo aquilo que invade o nosso território, ainda mais contra a nossa vontade, também gera um sentimento traumático. E aquela mulher que é agredida, por exemplo, uma agressão, quase um feminicídio, enfim. Olha, geralmente essa mulher que é agredida, ela carrega muitos sentimentos de impotência e desvalorização. E aonde ela vai sentir isso? Em estruturas como o joelho, dores no joelho, dores nos pés, dores musculares, até mesmo assim, a fibromialgia, o que ela é? Não existe um diagnóstico fechado, né? Então, ver o que está acontecendo no emocional, qual foi a trajetória de vida desse paciente. Então, em agressões, a gente vê, que eu vejo muito na prática, pessoas que sofrem com muitas dores no corpo. A perda, por exemplo, de uma mãe, de um pai, de um filho, de um irmão, de um marido, enfim. Pode ser um gerador de câncer. O câncer, que eu ia até responder, estava esperando isso para responder na pergunta, mas eu já até antecipo, que o câncer, né, segundo a nova medicina germânica, que é uma das bases da terapia Seven Hills, que foi um estudo todo feito pelo Dr. Hammer. Ele era um oncologista alemão, dentro do núcleo de oncologia, ele era diretor do núcleo de oncologia da Faculdade de Munique. Ele adquiriu um câncer de testículo quando ele perdeu um filho. E ele começou aí a fazer estudos, né, em cima disso, dentro dos pacientes oncológicos que ele atendia, principalmente mulheres, no órgão analógico. Qual que é o órgão analógico? Os ovários. Analógico ao testículo. Então, ele começou a fazer 10 mil estudos de caso. E ele chegou à conclusão que todos aqueles pacientes, eles tinham passado por grandes perdas na sua vida. E não foi só na teoria. Ele levou esses pacientes para fazer tomografia computadorizada. E ali ele chegou à conclusão que existia um foco, anéis em estruturas cerebrais. Só que cada estrutura cerebral se comunica com um órgão. Então, aquele órgão que se comunicava com aquela estrutura cerebral, ali tinha ou uma proliferação celular ou uma diminuição celular, causadora de câncer. Então, ele fez essas 5 leis biológicas, né, que chegavam à raiz de um sintoma, e era esse sintoma principalmente de perda. Perda de um ente querido, perda financeira, perda em geral. E a gente até pensa, ele foi então aclamado, porque ele foi um gênio por descobrir tudo isso. Mas não, ele foi expulso da universidade, ele foi exilado da Alemanha, ele foi exilado da Itália, onde foi pedir abrigo, e morreu recentemente na Noruega. E a pergunta é, por quê? E essa pergunta eu até deixo para vocês, porque qual que é o interesse da indústria farmacêutica em curar pacientes? Já que vocês não praticam o remédio, não prescrevem, né? Qual que é o interesse em curar pacientes sem o auxílio de medicamentos? Mas de nenhuma forma
a gente da terapia, já que é uma terapia na área da saúde, é contra os medicamentos. É uma terapia auxiliar, né? Auxiliar, integrativa, e que vem para incrementar mesmo. Eu acho que a doutora aqui é uma maestrina da energia do corpo da pessoa, porque realmente agora eu estou me convencendo de que, segundo os seus, né, os estudos feitos, um problema físico, ele não surge do nada. Nada vem do Ele nada. vem de alguma coisa que aconteceu lá atrás. E de repente, se você conseguir identificar e resolver isso atrás com essa técnica que ela apresenta, que ela é única aqui no estado e na região, de repente você pode curar um problema sério que você possa ter. Naturalmente, não abandonando a medicina convencional, que é com medicamentos, enfim, com terapias. Que legal, bacana. Temos mais uma pergunta? Vamos ver se nós temos mais. Olá, pessoal. Eu sou Elisângela, moro aqui em Londres, Inglaterra, e passando hoje para deixar a minha gratidão por Daisy Mendes, terapeuta, a qual estive com ela durante alguns meses ali no processo e foi maravilhoso. A cada sessão ali me sentia mais leve, mais forte para ir para a vida, e a queixa tratada era dores nas pernas, sentia muitas fortes dores nas pernas, também baixa autoestima e excesso de pelo pelo corpo. Então, ao finalizar ali as etapas mensais das sessões Seven Heals com ela, eu tive redução de 80% dos pelos e as dores nas pernas cessaram por completo, e a minha autoestima nem vou falar, né, porque tá maravilhosa. Eu me conheço como uma nova pessoa e quero deixar aqui a minha eterna gratidão por você, Daisy. Que maravilha, né? Quer dizer, o que você aprendeu ao longo da sua carreira, da sua vida, hoje está ajudando pessoas além do nosso país, né? Sim, lá na Inglaterra. Sim, essa é uma terapia que ela pode ser tanto presencial quanto online. O efeito é o mesmo. Então, eu tenho pacientes da Inglaterra, eu tenho pacientes de Portugal, eu tenho pacientes da Espanha, eu tenho pacientes de todos os municípios do Brasil que você possa imaginar, e também os daqui que vão presencial comigo. Mas como é que você consegue atender a todos assim, doutor? Porque é uma só pessoa que tem esse conhecimento, né, por enquanto. Não, aqui no estado só tem eu, mas existem vários terapeutas Seven Heals espalhados pelo Brasil. Uhum. Mas a técnica em si, que me permite aplicar a terapia de forma online, aí é algo que só quem for fazer vai, né, conseguir. É claro, Porque, assim, envolve muito estudo, muita técnica. Paciência também, né, doutora? Na verdade, eu faço com muito amor. Sabe, é o assim, amor, que é melhor ainda. Mas assim, essa terapia ela permite aplicar de forma online, presencial. O efeito e a garantia, como vocês estão vendo aí, né, pelos depoimentos, é o mesmo. Então, existe ali um mapa específico da técnica que é para quando a gente aplica de forma online, para guiar todo esse atendimento. Mas é incrível. Que maravilha, viu? Bom, se você acaba de entrar conosco aqui no nosso podcast, eu sou Marcelo Regis e todas as quartas-feiras, das 15 às 16 horas, a gente entrevista pessoas incríveis e suas histórias motivacionais. Minha convidada hoje é Daisy Meng, terapeuta, que brevemente vai ser neurocientista também, porque ela está acabando mais um curso, finalizando, e dentre tantos outros. E isso tudo vem, se você perdeu o comecinho, desde 1529, seus ancestrais lá na Itália, em Roma, já publicou, já praticava ajudar os outros de uma forma muito mais intensa, que era o exorcismo. Foi até publicado um livro, e depois, muito tempo depois, no Brasil, os avós dela trouxeram seu pai para Porto Velho, praticando, né, fazendo a renovação carismática, né, a nova metodologia da Igreja Católica. E depois voltaram para São Paulo. Ela ficou aqui, casou-se, tem um filho e pratica essa ajuda científica de um conhecimento incrível, que é ajudar a identificar o seu problema em função da sua cabeça, não é isso? Mais ou menos, falei certo? Tá certíssimo, né? A gente carrega nossos traumas, então esses traumas, eles chegam a um momento
que vão além da capacidade do nosso corpo de se autocurar. E aí surge um sintoma, surge uma doença, mas identificar, tratar e liberar é o essencial. Tudo é curável, doutora? Oi? Tudo é curável? Olha, como eu falei, 90% dos sintomas são causados pelos nossos embates, né? E existe os 10% que não. Então, existe aí a genética, né? Já existe a genética, existe também até a alimentação. Então, assim, nem tudo, mas 90% dos sintomas que são causados por nossas emoções são. Quem procura mais? O homem ou a mulher? Quem precisa mais? Olha, atualmente eu atendo até padre. Eu atendo pastor, mas eu tenho o meu público ali masculino, mas a maioria é feminino. Maravilha. Isso a partir de quantos anos, geralmente? Vamos fazer uma média aqui, para que você se identifique também, você que está com algum problema, de repente você se encaixa também nessa... A terapia Seven Healers, ela é indicada para todas as idades. Então, eu posso atender um bebê, quando é bebê ou até 12 anos de idade, é através da mãe que fazemos a terapia. Mas a terapia pode ser indicada para qualquer idade. Então, não importa a idade, importa aquele sintoma que você quer tratar. Aquela pessoa que está com 90 anos, cabeça dura, que não quer entender, não quer aceitar esse negócio de terapia e tal. Já teve caso assim? Já tive casos de pessoas que nunca foram nem sequer em um psicólogo. E aí aceitaram, e isso é muito importante deixar claro, que a terapia Seven Healers, você não precisa acreditar. Você não precisa ir acreditando totalmente que ela vai funcionar e que aquilo é para você. Não, mas você tem que querer. Então, você tem que querer participar desse processo. Então, quando a pessoa aceita, aí... com certeza o resultado é garantido. Sem dúvida alguma. Temos mais uma pergunta? Vamos lá. Opa, vamos lá então. O mundo da terapia hoje é muito vasto, o que, na minha opinião, é muito bom, porque a gente pode escolher a que mais a gente se identifica. No caso da terapia Seven Healers, eu gostaria de saber qual é a base teórica, o fundo científico que ela possui, para nos dar assim, uma segurança maior no tratamento. Olha aí. Essa pergunta que eu desafiadora essa pergunta. Sim, essa pergunta que eu estava esperando e que eu já dei até uma introdução, né, falando do caso do Dr. Hammer e como surgiu a nova medicina germânica. Então, o nome Seven Healers, ele vem de 7 curas, ou seja, existem 7 bases que compõem essa técnica, né? Uma delas é a nova medicina germânica, por esse achado grandioso do Dr. Hammer, onde ele descobriu a causa do câncer, né? E qual era o fator emocional. E então existem outras 6 grandiosas bases que compõem a terapia Seven Healers, que também eu já citei, né? Para não ser repetitivo, eu já falei ao longo do programa, mas a nova medicina germânica não é que ela é a principal, mas ela com certeza é fundamental nesse processo. Que interessante. Mais uma pergunta para a doutora Deise Mengui. Olá, boa tarde, eu me chamo Manuela. Gostaria de saber se a terapia trata de insônia, pois tenho há bastante tempo, já tentei tratar, mas sempre acaba voltando. Insônia, quem não a tem? E é o que eu amo atender. Eu amo atender insônia, porque geralmente quando eu atendo paciente de insônia, ou na primeira ou na segunda sessão já começa já começa a resolver, né? Nossa, eu tenho pacientes ali que tinham 25 anos de insônia, tomavam todos os tipos de medicamentos e mesmo assim não dormiam. Na segunda sessão voltaram a dormir. Então, geralmente o que envolve a insônia são os sentimentos de medos e preocupações. Então, esses medos e preocupações podem ter sido ainda lá da parte gestacional. Como é que foi a gestação dessa pessoa? Né? A mãe teve muitas brigas com o pai. A formação do embrião já começa tudo que a gente passa desde a barriga da nossa mãe até o momento atual, todas essas informações ficam registradas. Então, por que ela sempre volta, né? Estava falando ali, sempre volta, já tentou tratar, mas sempre volta. Porque não chegou na raiz do sintoma. Então, geralmente, o que acontece? A insônia vem de medos, porque qual é a região ali que fica impactada? É o hipotálamo, a estrutura cerebral. A região do cérebro que faz com que você... Que regula todo esse ciclo circadiano. E o que bloqueia? Qual é o sentimento que bloqueia o hipotálamo? É medos.
Então, para você ver como o corpo ele é integrado, corpo, mente e emoções. Medo, hipotálamo, insônia, um sintoma físico. Então, para tratar, tem que ir na raiz do seu sintoma. E, claro, que somente em atendimento, né, eu vou conseguir identificar qual que é a raiz emocional desse sintoma dela, mas geralmente são medos. Por exemplo, uma pessoa que separa da outra. Alguém sofre aí, correto? Sim. O que geralmente surge com a pessoa mais sensível a essa situação? Olha, em separações vem depressão, né? Depressão vem quase sempre. Também pode vir problemas de pele, tá? Porque a pele e o sistema nervoso central fazem parte do mesmo tecido embrionário, que é o ectoderma. Então, quando a gente se afasta de alguém que é querido, a pele sente também. Então, pode surgir dermatites, coceiras. E no mesmo intuito também, quando a pessoa quer se separar e não consegue, né? Quando ela quer se separar e não pode. Então, também surge, depende muito da lesão, o local da lesão vai indicar o que é o problema em si. Mas depressão, problemas de pele, pode geralmente é surgido através de um estado em que a pessoa se encontra triste, melancólica. Um DHS. O que é um DHS, segundo o Dr. Hammer, que é o da Nova Medicina Germânica? Um DHS é um conflito intenso, de forma inesperada e vivida em solidão. Ou seja, você estava indo no decorrer da sua vida e aconteceu algo a parar tudo. Você não estava esperando que aquilo acontecesse e aquilo foi impactante, traumatizante e muito intenso. E te pegou de forma inesperada. Isso é um DHS, isso é a origem de um trauma. A pessoa que é feliz, se é que existe, uma pessoa absolutamente feliz, ela, de acordo com pelo que eu estou entendendo, não tem patologia, doutora? Olha, depende, porque todo mundo pode mascarar uma falsa felicidade. Exatamente. Né? Então, essa questão da felicidade, ela pode ir para tratar justamente de forma preventiva, para que não venha acontecer, manifestar algum sintoma. Que legal. Mais uma pergunta para a doutora Deise Meng. Tudo bem? Eu me chamo Natália. Eu gostaria de saber se o tratamento ajuda pessoas com dificuldades em vícios. Tenho atualmente 4 pacientes tratando, né, de vícios, um de álcool, outro de droga e outros 2 de cigarro. E já dei alta para outros pacientes em vício. Tratamos vício sim, porque entendemos que todo vício ele vem de um vazio emocional. Então, como é que foi? Teve uma carência de um pai, de uma mãe? Foi uma criança que foi negligenciada? Porque esses vazios emocionais a gente tenta suprir por prazeres. Pode ser um prazer numa droga, num álcool, num cigarro, numa comida, numa pornografia, né? Num doce. Então, todas essas questões de vícios são para preencher um vazio emocional e também identificando e liberando qual é a causa desse sintoma em sessão terapêutica, sim, conseguimos tratar. O que é mais difícil, doutora, para tratar de tudo isso? De todo tipo de patologia que aparece na sua frente lá? O que é mais complicado? E o que é mais fácil também? Não existe. Tem vezes que eu acho, nossa, esse sintoma vai ser muito fácil de tratar e acaba sendo um difícil. Mas dores na lombar, o que eu atendo, todos tiveram já, assim, rapidamente melhoras dos sintomas, né? Dores na lombar, dores físicas. Eu acredito que depende muito. Não tem como eu ter uma clareza. Deixa eu lhe fazer outra pergunta, então. A pessoa, de repente, ela começou a ganhar peso, ela não queria, não está satisfeita com aquilo. O que faz ela ganhar peso? Que tipo de trauma? Um vazio também. Um vazio. Um vazio emocional, porque ela substitui na comida. Na comida. Exatamente. A falta de um pai. Eu já tive casos assim, onde ela ganhava muito peso, mas é porque ela não teve um pai. Então, ela tentava suprir aquele vazio que ela nem se dava conta, que era um vazio inconsciente ali, né? Nossa Senhora, que coisa interessante. Que coisa interessante, viu? Temos mais uma pergunta, não? Tem não, né? Bom, faltam 2 minutos para a gente encerrar a nossa participação. 1 hora passa rápido aqui.
Eu quero agradecer mais uma vez a Brasil Digital, a Rondocap, a Água Mineral Mina Linda, ao Ronaldo Carriço do Programa em Foco, ao Fabiano Coutinho e o Mauro Brisa, diretores de News Rondônia. Você pode nos assistir a hora que você quiser, basta você colocar newstv.tv.br ou entrar no site do News Rondônia, que você pode ir lá, tem a parte dos podcasts, vai lá no Enfoco, do Enfoco tem vários, procura a doutora Deise, copie o link, mande para uma pessoa que está precisando dessa informação, do que a gente conversou aqui. Você que é estudante também da área de neuro, enfim, da ciência que trata desse segmento, né? As humanas, por exemplo, para que você consiga conversar com ela e entender um pouquinho mais a causa, né? Do que causa muitas patologias hoje em dia. Ela tem um trabalho incrível com a Seven Healings, que é um método que ela é a única aqui nessa região, e hoje ela nos deu o privilégio, o prestígio de estarmos conosco aqui. Eu quero agradecer muito a sua presença, doutora. Foi uma honra tê-la aqui comigo. Quero agradecer ao seu marido que está ali também e as pessoas que estiveram até agora conosco. Gratidão, foi um prazer estar aqui com vocês. Me sigam nas redes sociais e qualquer dúvida estou à disposição também para sanar essas dúvidas que podem acontecer. Rede social, basta colocar Deise Meng? Deise Meng. Deise Meng, o Meng é com GH. M-E-N-G-H-I, Mengui. Tá legal? Eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. O nosso podcast acaba aqui, mas ele continua na internet. A hora que você quiser, você pode acessar, conversar com ela, mandar mensagem e a gente está aqui. Até a próxima quarta-feira. Essa foi a nossa primeira edição de 2024. Muito obrigado. Felicíssimo ano novo com muita luz.